Vamos lá, galera. Questãozinha da Telebrás. Dando continuidade aí a topologias. É correto afirmar que a figura abaixo representa uma rede com topologia em anel? Observem que esse layout não tem nada a ver com anel. Então, essa questão está errada. Não tem nada a ver com anel. Agora, qual topologia é essa? Essa topologia que tem um nó central é chamada de estrela. É aquela que estava faltando. A gente falou sobre malha, barramento, anel, agora a gente vai ver a estrela. Estrela é a topologia mais usada na atualidade, é a mais importante no dia a dia e provavelmente a mais importante também nas questões de prova futuras, né? Então, topologia estrela, essa a gente tem que dar muita atenção. Vamos ver. Em uma topologia estrela, cada dispositivo tem um link ponto a ponto dedicado, ligado apenas com o nó central, que é o hub ou switch. Pessoal, fisicamente eu não consigo distinguir o hub do switch. Vou entrar aqui no Google, hub ou switch de rede. Fisicamente, são caixinhas, olha lá, com portas para você conectar pedaços de cabo. Então, se eu olhar, eu não consigo distinguir hub, switch, roteador. São todas caixinhas. Durante a aula, a gente vai entender as diferenças. Mas, fisicamente, eu vou visualizar eles como dispositivos concentradores de conexões, que é esse conceito de nó central. Então, hub já é associado a uma central. Observem aí. Estou colocando aqui um hub de 5 portas. Haverá lá 5 portinhas para que eu possa encaixar pedaços de cabo. Então, eu vou poder ligar 5 dispositivos. Impressora, computador, televisão. Com pedaços de cabo. Esses pedaços de cabo vão formar o tal enlace o quê? Ponto a ponto. Quando ele coloca aí link ponto a ponto, eu tenho um pedaço de cabo ligando o dispositivo ao nó central. E esse nó central, inicialmente a gente vai chamar de hub. O hub é uma central. O hub é um concentrador de conexões. Como um Benjamin, isso. Quando eu trabalho com uma topologia estrela, eu não tenho tráfego direto entre os dispositivos. Diferentemente de uma topologia malha, por exemplo. Né? Porque na malha eu tinha um link ponto a ponto dedicado com cada equipamento. Na estrela, não. Eu me conecto à central. E a partir da central é que haverá conexão com as outras máquinas. Então, se a máquina A quiser mandar uma informação, né, para a máquina B, a informação não vai direto. Primeiro ela vai para onde? Para a central. Agora, vamos entender a característica do hub. Dentro da caixinha lá do hub, vou falar do hub, hein? Dentro da caixinha, é como se tivesse assim, um fio de cobre. E olha lá, as portinhas. Esse desenho dentro do hub está parecendo o que para vocês? Uma barra. Olha o que eu estou querendo mostrar. O hub ele tem uma topologia física de estrela. Essa topologia física ela é caracterizada, de fato, pelo layout, pela infraestrutura, né? Cabos ligados ao nó central. Então, a topologia física é de estrela. Mas a topologia lógica, que está associada ao fluxo dos dados, é uma topologia de barramento. Essa é uma característica do uso do hub. A vantagem de ter implementado um hub é que se tiver um funcionário pilantra lá, que entre numa de cortar o cabo, a rede não cai.
não haverá aquele problema da ruptura do cabo implicar na interrupção da rede. Não. Se ele cortar esse cabo aqui, vai ser fácil de isolar o problema. Fácil de isolar problemas. Por quê? Bom, a máquina A parou de funcionar. Eu vou trocar a porta. Coloco esse cabo em outra porta. Funcionou, o problema está na porta. Não funcionou, o problema está no cabo. Aí eu troco o cabo. Funcionou, beleza. Não funcionou, o problema está na placa. E assim é fácil de isolar problemas. Agora, uma desvantagem é que se o hub parar de funcionar, aí tudo cai. Mas também é fácil de isolar o problema. Porque se tudo cair, se todas elas pararem ao mesmo tempo, o problema está onde? No hub. Galera, o cabo que se utiliza aqui, necessariamente é uma palavra forte, né? Mas o cabo que se utiliza na topologia estrela não é coaxial. Isso é um fato. Não é coaxial. O padrão numa topologia estrela é utilizar o quê? Fibra ótica. Perdão. O padrão é utilizar par trançado. Mas também podemos ter estrela com fibra ótica. Então, topologia estrela vai utilizar por padrão um cabo chamado par trançado. Notem que quando falo padrão, estou tranquilo, né? O padrão é o par trançado. Como é que é esse cabo par trançado? Deixa eu mostrar fisicamente como é que é o cabo par trançado. Vamos jogar aqui. Par trançado. Vamos para o Chrome. Par trançado, na prática, é um cabo azul. O meu é cinza. Oh, meu Deus. Tanto faz azul, cinza, amarelo, branco. Mas é muito comum encontrar esse cabo par trançado com uma capinha azul. Conectores RJ45. Vocês vão ter que estudar as categorias desse cabo. Esse cabo pode ser 5, 5E, 6. Vocês vão observar que as categorias inferiores, elas não são usadas em redes de computadores, mas podem ser usadas em interfone, em telefone. Em redes de computadores, a gente usa os cabos par trançado categoria 5, 5E e 6. Pessoal, já tenho 7. É verdade. Aí, vamos acrescentar um pouquinho de detalhe. Não muito. Cabo par trançado, categoria 5, 5E e 6. São categorias bem usadas na atualidade. E o conector RJ45. Esse cabo par trançado, ele pode ser chamado de UTP ou STP. Qual é o padrão? É o UTP. O que é UTP? O TP é par trançado. O U é de unshielded. Unshielded. O que é o unshielded? É sem blindagem. E o STP é com blindagem. Shielded. Vejam comigo. Se eu coloco aqui, ó, par trançado, o padrão é o UTP. Então, o que a gente conhece aí já é o UTP. Esse é o UTP. É o mais usado. O STP é muito mais caro, não é tão flexível. O UTP é que nem cabeça de bacalhau. É difícil de ver pra caramba. Olha lá. Ele, com a blindagem, ele vai resistir mais a interferências externas, né? Campos eletromagnéticos. Então, a blindagem vai permitir o tráfego em ambientes que tenham
um campo eletromagnético que tem uma maior interferência. Ele vai possibilitar uma transmissão. Só que ele é muito mais caro. E a gente tem a fibra ótica nesse ponto que é imune a ruído, né? Também é uma alternativa melhor do que o cabo de cobre. Resumindo, o cabo pode ser UTP ou STP. Se for U, é unshielded, é sem blindagem. O padrão é o UTP. Ok. Sempre que usa um hub, a topologia física é de estrela, mas a topologia lógica é igual à do barramento. Por quê? Quando ele transmite... agora sim, o mais importante. Quando a máquina A transmite uma informação para a máquina D, o que vai acontecer? Pulsos elétricos vão percorrer o fio, aí vão chegar lá no hub, dentro do hub tem uma barra. O que vai acontecer? Vai mandar aquela informação para todo mundo. E aí, a placa de rede vai servir como uma barreira, deixando apenas a máquina E processar. Sendo que, nessa topologia, a gente tem um link compartilhado. O que vai acontecer? A comunicação é half duplex. Enquanto um estiver transmitindo, os outros têm que ficar esperando. Característica da topologia de barramento. Sempre que for half duplex, as colisões serão possíveis. Logo, quem é que vai entrar em ação? CSMA-CD. Sempre que for half duplex, haverá colisões. E se há colisões, CSMA-CD entra em ação. Isso no padrão Ethernet. Ok? Que é o nosso I3E 802.3, que vai definir lá tipo de cabo, categoria de cabo, tipo de conector. Esses padrões estabelecidos pelo I3E vão determinar características físicas, características de enlace. Vamos que vamos. Vamos falar um pouquinho do switch agora. A gente tem uma evolução. Hub para o switch. Qual é a característica do switch? Vamos lá. Fisicamente é igual. Fisicamente é igual. Então, uma caixinha com portas. Vou usar o mesmo cabo, par trançado e o mesmo conector, RJ45. RJ45. Aí eu vou ter A, B, C, D e E. Primeira coisa que vocês vão entender. O switch, ele não precisa ser configurado. Não. Ele tem uma característica de autoaprendizado. Então, se uma questão vier falando que o switch é de difícil configuração, está errado. O switch é só ligar na tomada, botar os cabos e deixar funcionar. O switch, ele tem a característica de autoaprendizado. Como é que funciona isso? Quando você liga lá a máquina, a sua máquina vai mandar uma informação. A sua máquina tem um endereço que a gente vai chamar de endereço MAC. Esse endereço MAC, ele tem uma sintaxe de 48 bits em hexadecimal separado por hífen. Eu vou representar um endereço MAC, depois a gente vai abreviar. Então, por exemplo, 9A, 2B, 39, 4F, 25, hífen, 6D. Exemplo. Esse endereço que eu estou mostrando, ele não pode ser um IP, porque ele não tem forma de IP. Se na prova o cara perguntar se isso é um CPF, se tu falar que sim, tu não passa no psicotécnico. Porque CPF tem 11 dígitos, separado com hífen lá, né? 2 últimos separados por hífen. Cada CPF, RG, IP, número de telefone, cada um deles tem uma quantidade de dígitos, tem um formato. Então, o endereço MAC, ele é chamado de endereço físico. A sigla MAC
vai representar controle de acesso ao meio. Por que a gente diz que esse endereço MAC é endereço físico? Porque o IP a gente pode trocar. O IP, eu coloco o IP que eu quiser na máquina, eu posso configurar. O MAC não. O MAC é o endereço físico, veio com a placa. Fazendo uma analogia, é como se o MAC fosse o chassi de um carro. Então, o MAC, se cair na prova, é o endereço físico. Cada máquina vai ter um endereço físico. Se a máquina A quiser mandar uma informação para a máquina D de delta, quando ela mandar uma informação para o switch, o switch vai aprender que na porta de número 1 está ligada a máquina A. E vai gravar o MAC dessa maquinazinha. Como ele quer enviar a informação para D, num primeiro momento, ele não sabe quem é D. Aí o que ele faz? Como ele não sabe quem é, sempre que o switch não souber para quem enviar, o que ele faz? Manda para todo mundo. É uma característica, né? Se ele não tem o endereço para encaminhar, inundar, mandar para todo mundo. Aí ele vai transmitir em broadcast. Mas à medida que as máquinas forem enviando, essa tabela do switch vai sendo preenchida. Quando a máquina D responder, ele vai descobrir que a máquina D está na porta 4. E assim ele vai montar a tabelinha lá. 2B, 3C, 4D, 5E. Galera, presta atenção. Quando a máquina A quiser mandar uma informação para a máquina D, ela vai mandar a informação para o switch. O switch vai ver que a máquina D está na porta de número 4 e vai encaminhar somente para a máquina D. Aqui, como o switch sabe o endereço da máquina D, ele encaminha somente para a máquina D. Isso faz com que o switch deixe de ser um mero concentrador, como era o hub, e passe a ser um comutador. Dentro do switch, fisicamente, é como se houvesse caminhos para todas as máquinas. E aí, eu consigo enviar uma informação diretamente para o destinatário sem transmitir em broadcast. Pessoal, mas o senhor não falou que se não souber o endereço transmite para todo mundo? Sim, mas isso é só na inicialização. Liguei a máquina ali, liguei o switch, aí ele não sabe ainda quem é que está conectado. Mas quando a máquina entra na rede, ela já manda um pacotinho. Aí quando ela manda um pacote, o switch aprende. Esse é um detalhe interessante, inclusive para você conseguir perceber que se você trocar o fio de porta, você não precisa se preocupar, porque a informação não vai para a porta errada. Ele vai aprender que você trocou aquele cabo de porta. Agora, é importante você conseguir compreender que a vantagem do switch é conseguir enviar a informação somente para o destinatário. E dessa maneira, o switch tem uma característica que ele é o quê? Full duplex. Sendo full duplex, ele pode começar a transmitir a hora que ele quiser. Ele não precisa esperar, ele não precisa olhar o meio para ver se tem alguém falando. Ele pode começar a hora que ele quiser. E se é full duplex, ele não usa CSMA CD. Porque se algo é full duplex, não usa CSMA CD. Consequentemente, eu vou poder ter A conversando com D ao mesmo tempo que B está conversando com C. Com o switch, não há colisões.
Isso é uma coisa lógica. Se é full duplex, não há colisões. Se não há colisões, não há do que se falar em CSMA/CD. Então, essas são características do switch, chamado também de comutador. Ok? Vamos ver como é que cai na prova? Agora que fica legal. Vantagens. Vantagem da topologia estrela. Fácil instalação e reconfiguração. Por quê? Se eu quiser colocar um computador, eu só ligo um pedaço de cabo na porta. Pessoal, mas o meu switch já está com todas as portas sendo usadas. Então, compra outro switch e liga um no outro, por exemplo. Robustez. Um cabo se partiu, a rede continua funcionando, não tem problema. Facilidade de isolamento de falhas. Se um computador der defeito, é fácil de identificar o defeito. Desvantagem. Dependência de toda a topologia em um único ponto. Ou seja, a confiabilidade é um problema. Né? Por quê? Se esse equipamento pifar, toda a rede para. Característica. A quantidade de cabos cresce linearmente. O que significa isso? Eu tenho um hub. Se eu quiser colocar um computador, 2 computadores, eu ligo o quê? 2 pedaços de cabo. 3 computadores, 3 pedaços de cabo. E assim, eu vou ligando os pedaços de cabo ao nó central. Quanto mais computador, mais um cabo. Mais um, cresce linear. 5, 6, 7, 8, 9, 10, linearmente. Vamos que vamos. Vamos pegar essa questão dos correios de exemplo. Olha só. A topologia de uma rede local, em que as estações de trabalho são conectadas a um switch, é necessariamente em estrela. Essa questão está certa. Por quê? Quando ele fala que está conectada a switch, ela é tanto física quanto lógica de estrela. Se ele falasse hub, você ainda podia ficar na dúvida, porque o hub tem topologia física de estrela, mas topologia lógica de barramento. Mas se ele fala switch, necessariamente topologia física de estrela e lógica de estrela. Então essa questão dos correios está certa. Vamos que vamos. Na topologia em estrela, a presença do nó central, quando ele fala nó central, eu posso pensar no hub ou no switch. Nó central concentrador. Pessoal, o hub é um concentrador. E o switch também é um concentrador. É que o switch, além de concentrar as conexões, ele comuta. Mas eu não posso deixar de considerar o switch um concentrador, porque está tudo amarrado nele. Então, na topologia em estrela, a presença do nó central concentrador não constitui necessariamente uma única possibilidade de falha para toda a rede. Essa questão está errada. Por quê? Porque constitui sim. A presença do nó central concentrador constitui uma única possibilidade de falha para toda a rede. Se um cabo partir, só vai deixar de funcionar um computador. Mas se o nó central der defeito, toda a rede para. Então essa questão está errada. O não está errado. Vamos que vamos. As topologias de rede em malha e em estrela usam comunicação ponto a ponto. Até aí tá legal. Malha e estrela é ponto a ponto. Malha, estrela e anel é ponto a ponto. Barramento é multiponto. Até aí tá legal. Todavia, diferentemente de uma topologia em malha, a topologia em estrela não permite tráfego direto entre os dispositivos. Olha só, gente. Eu tenho A, B, C. Aqui eu vou colocar uma central. Ficou estrela. Agora, eu tenho 1, 2, 3. Vou ligar todos entre todos. Aqui eu tenho malha. Tanto na topologia malha quanto estrela,
eu tenho comunicação ponto a ponto, pedaço de cabo. Legal. Todavia, entretanto, diferentemente de uma topologia em malha, a topologia estrela não permite tráfego direto. Essa questão está certa. Por quê? Se A quiser mandar uma informação para C, a informação vai ter que passar por um dispositivo intermediário, que é o switch. Então, a comunicação não ocorre diretamente. Ela passa pelo switch. O switch é classificado como um dispositivo intermediário. O hub, o switch, são todos dispositivos intermediários. Então, comunicação na topologia estrela não é direta entre os nós. Ela passa por um intermediário. Essa questão está certa. Porra. Vamos para o Banco da Amazônia. Comparada à topologia em anel, a topologia em estrela tem a vantagem de não apresentar modo único de falha. Aí está errado, galera. Por quê? Na topologia em anel, se um cabo romper, a rede toda para. Então, basta a ruptura do anel para que a rede toda pare de funcionar. Uma maneira de resolver isso era colocando um anel duplo, que aí teria lá um fallback. Se um romper, tem outro. Mas ainda assim, se romperem os dois, a rede toda vai parar. Né? Agora, na topologia em estrela, se der um problema no hub ou no switch, a rede toda também para. Então, comparado à topologia em anel, a topologia estrela tem a vantagem de não apresentar modo único de falha. Está errado. O anel, se romper o cabo, a rede para. E na estrela, se der um problema no hub ou no switch, a rede toda para. Então, essa questão do Banco da Amazônia está errada. Galera, fechamos, então, as topologias. Né? Falamos de malha, barra ou barramento, anel, estrela e as suas características, vantagens e desvantagens.